Estamos iniciando mais um Pão das Três. Graças a Deus por este encontro. Hoje é quinta-feira, 30 de julho de 2020. São 15 horas, hora de alimento espiritual, hora de comunhão com Deus, de aprender de sua palavra, de conhecer mais o coração do nosso Deus. Queremos passar este momento juntos, na presença de Deus. Esperamos que este Pão das Três seja prazeroso ao coração do Senhor. Esperamos também que todos os irmãos que vão participar sejam ricamente abençoados. Igreja Batista em Vila das Belezas, nossos irmãos, irmãos de outras igrejas locais, colegas pastores de outras igrejas, amigos, parentes, familiares, todos os que se encontram hoje neste Pão das Três, recebam a bênção do Senhor. Eu convido a todos para uma oração. Vamos orar juntos. Nosso Deus, nós te agradecemos pela bênção de mais um Pão das Três. Te agradecemos porque podemos ter este encontro na bênção do Espírito Santo, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Pedimos que a tua palavra alcance nossos corações, que aprendamos mais um pouco do Senhor, que apliquemos esta palavra em nossas vidas. Pedimos também que nossas orações sejam ouvidas, que o nosso louvor chegue ao teu trono, a nossa gratidão lhe dê prazer. Te agradecemos, Deus, por mais um Pão das Três. Pedimos a tua bênção sobre este encontro, em nome de Jesus. Amém. Pão das Três, tempo de alimento, de nutrição espiritual. Hoje nós vamos considerar a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, capítulo 23, do versículo 28 ao versículo 32. Jeremias, profeta, capítulo 23, do versículo 28 ao versículo 32. Apenas para os irmãos irem se localizando aí com a palavra. Nós vamos cantar o hino 304 do cantor cristão, Quero Ser um Vaso de Bênção. Nós vamos fazer assim. Este hino tem 4 estrofes. Nós vamos cantar 2 estrofes, agora no início, e após a reflexão bíblica, nós vamos cantar outras 2 estrofes. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias trazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço,
Este é o nosso desejo. Queremos ser vasos de bênção nas mãos do Senhor. Queremos ser ricamente usados por Deus para o seu reino, para a sua glória. Livro do profeta Jeremias, capítulo 23, do versículo 28 ao versículo 32. Vamos fazer a leitura do texto. O profeta que teve um sonho, que conte o sonho. E aquele em quem está a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua língua e dizem, ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Amém. Na época de Jeremias, o tecido social de Jerusalém, ele estava esgarçado, estava se dissolvendo. Os reis que sucederam o grande rei Josias, o último rei piedoso de Judá, Josias, os reis que sucederam a Josias não preservaram o legado de reforma religiosa, de reforma espiritual que Josias havia realizado. E isso gerou dispersão espiritual, gerou um aprofundamento, da crise em relação ao povo de Judá. No âmbito religioso, para que todos nós tenhamos uma ideia, tanto sacerdotes quanto profetas, no caso, falsos profetas, se comprometiam com os maus reis que sucederam a Josias. Alianças que o Senhor não aprovava eram feitas, injustiça social e opressão, imoralidade sexual, idolatria entre os líderes religiosos e falsos profetas. Para vermos aí o panorama no olhar de Deus sobre esta situação em Jerusalém, na época de Jeremias, vamos dar uma olhada no capítulo 32, versículo 32. Facinho aí de decorar, né? Jeremias 32, 32. Por todas as maldades dos filhos de Israel e dos filhos de Judá que fizeram para me provocarem a ira, eles e os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. Portanto, todas as camadas da sociedade, desde o espectro político, desde a corte, passando pelo Templo de Jerusalém, pelo exercício sacerdotal, pelo exercício do profetismo e descendo para as camadas mais baixas da população. Toda a nação de Judá estava corrompida. Isto se deu nos reinados de Jeoacás,
Jeoaquim, Joaquim e Zedequias, época do profeta Jeremias. Uma sociedade conduzida por maus líderes não poderia esperar outra coisa senão o juízo de Deus. Aliás, neste livro de Jeremias, nós vemos Deus chamando, à prestação de contas todas as nações. Judá não ficaria de fora. Um dos embates permanentes de Jeremias envolvia falsos profetas. Este é o nosso assunto hoje. Temos de tomar cuidado com os falsos profetas. Havia muitos na época de Jeremias. Há muitos em nossos dias. Sempre houve, sempre haverá falsos profetas. Os da época de Jeremias eram conhecidos por cometerem adultério. Eram sexualmente imorais. Andavam com falsidade. Todas estas informações estão presentes aí no capítulo 23, mas em todo o livro de Jeremias nós podemos encontrar estas informações acerca dos falsos profetas. Então, eram conhecidos por imoralidade sexual, cometiam adultério, andavam com falsidade, eram falsos em seus discursos, em seu caráter, aprovavam os malfeitores e imorais, dizendo que Deus não os condenaria. Olha o absurdo. A lei de Moisés, que era a lei que regulava todo a nação de Israel em todos os âmbitos, era claríssima. A lei é claríssima em relação ao pecado. E estes falsos profetas, aprovando a conduta indecorosa dos habitantes de Jerusalém, dos líderes daquela nação, daquela cidade, eles não somente aprovavam, como também diziam que Deus não condenaria ninguém. O falso profeta, ele se notabiliza por dizer o que Deus não diz e por não dizer o que Deus diz. Isto vale tanto para a época de Jeremias quanto para os nossos dias. Dizer o que Deus não diz é falso, e não dizer o que Deus diz também é falso, omissão. Eles também falavam profecias próprias do coração deles, não da boca do Senhor. Mentiam quanto à paz. Deus estava usando Jeremias, usou outros profetas verdadeiros para dizer que haveria juízo, haveria condenação. Os falsos profetas disseminavam talvez aí a fake news da época de Jeremias, que haveria paz, que não haveria juízo, que não haveria condenação. Nós conseguimos identificar com muita clareza a prática dos falsos profetas em nossos dias quando comparamos com o contexto de Jeremias, embora estejamos distantes aí há mais de 2.500 anos. Sonhos versus lei. Sonhos contra a lei. O que estava em jogo no ministério de Jeremias era a palavra de Deus. Aliás, o que está sempre em jogo na verdadeira profecia é a palavra de Deus. O verdadeiro profeta lida com a palavra de Deus. O seu material de trabalho é a palavra de Deus, que é verdadeira e que se cumpre e que precisa ser obedecida.
Então, era isso que estava em jogo no ministério de Jeremias. O seu embate, né, a sua batalha contra os falsos profetas era em defesa da palavra do Senhor. Os verdadeiros profetas evocavam a lei. Boa parte do ministério profético de Elias, de Eliseu, de Isaías, de Jeremias e de tantos outros, boa parte do trabalho desses profetas não era trazer algo novo para Israel, mas evocar o que já estava posto. E o que estava posto? Os mandamentos já estavam postos. A lei estava posta. A lei já havia sido dada. Havia uma regra, uma norma de conduta, né, de direção para o povo de Deus. Nada novo, nada diferente. Portanto, os profetas verdadeiros sempre trariam à luz a palavra de Deus para defendê-la, para aplicá-la. Era disso que se tratava boa parte do trabalho dos profetas do Antigo Testamento. Trabalhar em cima do que já estava posto, evocar o que já era consistente, a lei de Moisés. Por outro lado, os falsos profetas, ao invés, claro, de trabalharem com o verdadeiro, né, com a palavra de Deus, evocavam sonhos. Dê uma olhada aí no capítulo 23, para quem estiver chegando agora, estamos em Jeremias capítulo 23. Jeremias 23, 25. Dê uma olhada aí no versículo 25. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, os falsos, profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Bom, se por um lado Jeremias evocava a lei, por outro lado, os falsos profetas evocavam sonhos. A marca distintiva, né, de todo falso profeta, uma das é sonhei com Deus. Deus me apareceu em sonho, tive um sonho com Deus. Deus pode falar através de sonhos? Claro, o fez várias vezes. Temos exemplos claríssimos, né? Poderíamos falar aqui do próprio Daniel, grande profeta, próprio Jeremias, José não era profeta, mas recebia visões da parte de Deus. E tantos outros, né? São exemplos tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Mas, em todos os casos, quando Deus falava através de sonhos, ele jamais contrariaria os seus preceitos. Deus não faz gol contra. Se a sua palavra está firmada no céu, e está, em hipótese alguma, Deus poderia dizer algo que contradizesse, né, o que ele disse. O crivo para qualquer sonho era a lei, os mandamentos, a lei dada a Moisés. Esta lei deveria regular Jerusalém, seu povo, toda a cidade e não os sonhos. Então, nós vimos no texto que Deus está condenando a prática, uma das práticas dos falsos profetas, que era sonhei, Deus me falou, Deus disse. Palha versus trigo. Palha versus trigo. Versículo 28, que foi o versículo que nós começamos, né, a leitura, finalzinho dele. Que tem a palha com o trigo? Para Deus, os sonhos dos falsos profetas eram palha. A gente sabe que a palha não resiste ao fogo.
Inclusive, no versículo 29, Deus pergunta: não é a minha palavra como fogo? Palavras de sonhos que seriam tragadas pelo fogo. Não é porque alguém alega ter sonhado com Deus que pode dizer, ele disse. Olha o versículo 31. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua língua e dizem, ele disse. Que história é essa de Deus disse? Então, alguém alega que sonhou com Deus, e esta é uma marca distintiva, em geral, de um falso profeta, e que Deus disse no sonho, ou Deus mandou dizer. O próprio Deus está condenando esta prática. Já a palavra de Deus é considerada como trigo. Versículo 28, que tem a palha com trigo. Então, destaque aí está para a palavra sendo considerada trigo, capaz de nutrir, alimentar, discernir. Sonho é palha, Bíblia é trigo. Trigo lembra pão, né? Pão das três, o alimento nutritivo necessário. Entre a palha e o trigo ficaremos com o quê? Até as visões do próprio Jeremias, elas estavam suscetíveis à lei. Elas estavam submissas à lei de Moisés. Os falsos profetas, que lá trabalhavam fortemente pela mentira, eles estão, infelizmente, presentes também em nossos dias. Eles estão na TV, eles estão na internet, em vários canais, nos megatemplos esparramados pelo mundo, estão em todas as partes. São falsos, usam o nome de Deus, alegam visões, sonhos, interpretações, elucubrações absurdas, distorcem textos bíblicos em detrimento da verdade, em benefício próprio, em projeção pessoal. Há tanta coisa comum entre os falsos profetas de hoje e os falsos profetas de ontem. Em geral, todos eles são marcados por imoralidade sexual. Então, na época de Jeremias era assim e hoje é assim também. Trânsito na política. Os falsos profetas da época de Jeremias tinham acesso ao palácio, tinham acesso à corte, tinham acesso aos príncipes e ao rei. E hoje, os falsos profetas também transitam livremente no ambiente político, partidário, nas estruturas de poder da sociedade. Outra marca dessa gente, ganância e ostentação de bens. São gananciosos, são ávidos por lucro, são mentirosos e fazem de tudo para ostentar o poder que subiu ao coração deles. Mas a pior, se é que é possível piorar, a pior marca do falso profeta, ela está presente no versículo 32. Eu quero chamar a atenção para a leitura. Versículo 32 do capítulo 23 de Jeremias. Eis que eu sou contra os profetas, contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e fazem errar o meu povo. Esta, sem dúvida, é a pior característica do falso profeta: levar pessoas à perdição. Conduzir o rebanho do Senhor ao erro, fazer errar o povo. Ludibriando,
enganando, torcendo a verdade, distorcendo a justiça. Sabe de uma coisa? Não é difícil enxergar os falsos profetas. Eles são escancarados. Eles são também previsíveis. Uma análise simples de seus discursos à luz da Bíblia e pronto, estão expostos, estão nus. Nós temos a tarefa, como povo de Deus, de rechaçar tanto o falso profeta quanto falsa profecia. Era assim na época de Jeremias, foi assim na época dos apóstolos, é assim nos dias de hoje. Jeremias teve inúmeros embates contra os falsos profetas. Lutou contra eles. Jesus alertou acerca disso também. Paulo, o grande apóstolo, inclusive, ensinando a igreja de Corinto, capítulo 14, versículo 29, ele ensina que a igreja deve julgar o que os profetas falam. É da igreja o julgamento. Nós que temos a mente de Cristo, o Espírito de Cristo e a palavra de Cristo, temos prerrogativa de julgamento quanto ao que diz o profeta. Quem prega, quem ensina, quem fala na igreja, quem fala em nome de Deus, quem fala em nome de Jesus, quem abroga para si a autoridade para falar a palavra de Deus. Nós temos de julgar estas pessoas. Temos de ser criteriosos. Não nos impressionemos com eles. O que eles falam e fazem não deve nos admirar. Eles são portentosos, né? Eles gostam de ostentar, gostam de bater no peito, gostam de alegar visões, interpretações, coisas que Deus disse só a eles. Não nos admiremos dessa gente. Sempre foram e sempre serão assim. Temos de ser criteriosos. A igreja deve julgar o que diz o profeta. O apóstolo João, inclusive, na sua primeira carta, no capítulo 4, diz assim: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Olha aí, nós temos uma tendência de admiração para coisas espetaculosas. Nos admiramos. Jesus disse que, se possível, até os escolhidos seriam enganados. Tomemos cuidado, não nos impressionemos, não nos deixemos levar, não sejamos enredados por esta gente. Sempre agiram assim. Temos de ser criteriosos. Jeremias, Jesus, Paulo, João, tantos alertas, né? E tantos exemplos. E o próprio Deus, através de sua palavra, nos exortando, nos alertando contra essa gente. Há enorme benefício em sermos cercados de pastores que pregam tão somente a palavra de Deus. Nós não temos a dimensão de quanto isto é benéfico para nós. Sermos pastoreados por pastores segundo o coração de Deus. Infelizmente, para o povo de Judá, na época de Jeremias, os falsos profetas eram maioria.
comparável a Jeremias, que era uma minoria. O ministério de Jeremias durou 40 anos, e por 40 anos ele lutou com a força de Deus contra os falsos profetas. Israel, Judá, preferiu ouvir o falso, preferiu seguir a mentira. Foi enredada, ludibriada pelo que é falso. Nós, graças a Deus, estamos cercados de pastores que pregam a palavra de Deus. Há falsos profetas? Há falsos profetas que estão próximos a nós, às vezes mais próximos do que imaginamos. Pode estar no celular, pode estar aí no canal do YouTube do seu computador, pode estar na TV da minha casa, pode estar no rádio, em alguma música. Mas mais próximos, mais perto estão os pastores que pregam a palavra de Deus. Isto é muito benéfico. Há grande bênção nisso. Isso é de Deus. Deus cuidando, né, do seu rebanho, do seu povo. Os pastores que pregam tão somente a palavra de Deus, eles não dizem o que acham, eles não dizem o que pensam, mas estritamente o que Deus diz em sua palavra. De novo, a tônica do ministério profético: dizer o que Deus diz e não dizer o que Deus não diz. Esta é a tônica, esta é a essência do ministério profético. O pastor, segundo o coração de Deus, ele diz o que Deus diz e não diz o que Deus não diz. Para isto, a régua, a norma, o padrão, o prumo é a palavra de Deus. Só a palavra. Pela palavra de Deus, nós podemos andar com retidão no ensino e na pregação. Que bom, né? Que não precisamos nem de sonho e nem de falsos profetas. Para que sonho? Para que falso profeta? Se temos a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. E pensando nisto, nós vamos cantar as outras estrofes 3 e 4 do hino 304 do cantor cristão. Estrofe número 3, cantor cristão, hino 304, vaso de bênção. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, avisando que crentes em Cristo, jubilosos no céu onde entrar, faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, todo consagro-te agora, Senhor. Para ser um vaso de bênção é mistério, uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida do amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, todo consagro-te agora, Senhor. Amém.
vida de fé e pureza. Uma vida de fé e pureza. Esta é uma das marcas do verdadeiro profeta, do verdadeiro vaso, do verdadeiro servo de Deus. Vamos orar agradecendo a Deus pelas bênçãos e vamos também interceder, vamos pedir, suplicar. Temos motivos para agradecer a Deus. Vamos agradecer a Deus pelos pastores, pelos pregadores, os profetas do nosso tempo, os portadores da boa nova, da mensagem santa, dos homens de Deus que piedosamente vivem o Evangelho, que servem o Evangelho, que amam o Evangelho de Cristo Jesus. Agradeçamos a Deus pelos pregadores, pelos profetas do nosso tempo. Vamos agradecer a Deus também pela igreja, ambiente de verdade, de ensino, de bênção. Deus nos ensina através da igreja. Deus nos protege através da igreja. Deus cuida de nós em todos os aspectos, sobretudo do ponto de vista espiritual, através da igreja. A igreja é o nosso refúgio, né? A igreja é o nosso abrigo espiritual. Temos proteção através da igreja. Graças a Deus. Temos também outros motivos para agradecer. A Débora Martinez recebeu alta médica, estava aí de quarentena e pede para agradecer. Está curada, está bem, graças a Deus. Louvado seja Deus também pelo sustento que temos recebido do Senhor. Oremos também agradecendo a Deus por nossas famílias. Quantas bênçãos! Graças a Deus por isto. Nós temos pedidos de oração. Nós estamos em oração pela irmã Luzenaide. Luzenaide é a presidente da MCA, Mulheres Cristãs em Ação, da nossa Sudocap. Ela foi submetida hoje a uma cirurgia e conta com as orações da nossa igreja. Oremos também por seu marido, pastor Walter Lima. Estamos em oração também pelo Gabriel Santana. Oremos pela Tata. Oremos pelo irmão Wilson. O Tiago Melo fez um pedido de oração hoje pela manhã. Está defendendo sua tese agora, lá em Portugal. Ele disse, olha, enquanto vocês estiverem aí no Pão das Três, eu estarei defendendo a minha tese aqui em Portugal. Orem por mim. Então, nos lembremos do nosso Tiago Melo. Vamos orar pelos desempregados, né? Pessoas que perderam o emprego nesses últimos meses. Estejamos também permanentemente em oração pelos idosos. Abraço a nossa irmã Nadir. Irmã Nadir, Deus a abençoe. Deus abençoe sua família. Deus abençoe o irmão Francisco. Outros idosos da igreja. Irmã Irene, irmã Zumira, irmã Joaquina. Tantos, né? São muitos. Tem os mais novos também aí. Idosos com 60, 70 anos. Todos sintam-se abraçados por nós. E demais irmãos da nossa igreja. Igreja Batista em Vila das Belezas. Todas as suas famílias. Todos os seus lares, seus membros. Dos bebês, das crianças mais novas, aos adultos mais velhos, a todos. A bênção do Senhor repouse sobre esta igreja. Agradecemos a Deus pela vida de todos. Vamos ter, portanto, esta palavra de oração. Todos que nos acompanham, vamos fechar os olhos, falar com Deus. Oremos. Nosso Deus, bendito, todo-poderoso,
te agradecemos pelos pastores segundo o teu coração, pelo rebanho do teu pastoreio, povo a quem o Senhor tanto quer bem. Nós te louvamos porque tu nos cercas com pastores piedosos que amam a palavra do Senhor, que lutam por ela, que preservam esta palavra, que trazem no coração a pura, a perfeita, a cristalina palavra do Senhor para nós. Te agradecemos porque temos sido ensinados, temos aprendido com estes servos do Senhor. Te louvamos por tua igreja, local de aprendizado, de ensino, de aperfeiçoamento da fé. Te louvamos pela ação do Espírito Santo, pela operação do Espírito em nossas vidas, trazendo-nos mutuamente edificação, ensino e também proteção. Graças te damos por pastores e pela igreja. Senhor Deus, te agradecemos pela vida da tua serva, irmã Nadir. Te louvamos por tua bondade sobre ela. Te agradecemos por sua casa, por seu lar. Graças te damos. Te louvamos por todo o bem que tens feito a nós. Pedimos, Pai, tua bênção sobre os enfermos. Nos lembramos da irmã Luzenaide, tua serva. Pedimos a tua bênção, recuperação nesta cirurgia. Te agradecemos pela melhora da Débora, pela melhora dos demais irmãos. Pedimos, Deus, a tua bênção também sobre os demais enfermos. Nos lembramos da Tata, do Wilson, do Gabriel e dos outros. Pedimos a tua bênção sobre os idosos, os demais idosos da nossa igreja, por todas as famílias. E agora, Pai, tua bênção também sobre o Tiago, nosso irmão, teu filho, teu servo. O abençoe, dando a ele sabedoria, tranquilidade, inteligência, capacidade para realizar, para cumprir o desafio de hoje. Graças te damos por este pão das três. Que prazer recebermos o trigo, o pão, a nutrição, a palavra preciosa do Senhor, que nos conforta, que nos ensina, que nos adverte, que nos alerta, que nos mostra o Senhor. Graças te damos, que a tua palavra encontre lugar em nossos corações. Te louvamos por todos que participam agora deste Pão das Três, pelos demais que porventura vão acompanhar mais tarde. Tua bênção sobre todos. Em nome de Jesus. Amém. Estamos aí finalizando mais um Pão das Três. Muito obrigado pela companhia de vocês, pela presença de cada um. Irmãos da vila, irmãos de outras igrejas locais, amigos, parentes, familiares, todos sejam ricamente abençoados. Quero avisar algumas datas aí importantes ainda nesta semana, na agenda da nossa igreja, né? Amanhã às 15 horas, se Deus quiser, mais um Pão das Três aqui na página da nossa igreja no Facebook. Amanhã será com o pastor Israel. Amanhã à noite, às 20 horas, no YouTube do MJA, Ministério de Jovens e Adolescentes da nossa igreja. Então é facinho de achar. É YouTube, MJA e BVB. Digitou isso, já entra no canal, já se inscreve. YouTube, MJA e BVB. Amanhã, às 20 horas, teremos um encontro com jovens e adolescentes da igreja e uma entrevista com o nosso diácono, irmão Anderson. Ele vai falar um pouco sobre tecnologia. Então, são estes os próximos encontros aí
Amanhã às 15 horas no Facebook, Pão das Três. E às 20 horas no YouTube, MJA e BVB, Encontro com Jovens e Adolescentes. Deus abençoe a todos.